e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Carta aos Gálatas, narração bíblica completa. Hoje, nós vamos mergulhar em uma das cartas mais diretas, profundas e libertadoras do Novo Testamento. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas não foi escrita para agradar ou confortar, mas para corrigir, despertar e libertar. Aqui, Paulo defende o coração do Evangelho, a salvação pela graça, a fé em Jesus Cristo e a liberdade que existe somente na cruz. Esta carta foi escrita para uma igreja que havia começado bem, mas que estava sendo enganada por falsos ensinos, tentando misturar graça com lei, fé com obras, liberdade com escravidão religiosa. Ao longo desta narração, capítulo por capítulo, versículo por versículo, você vai ouvir sobre o verdadeiro Evangelho, a justificação pela fé, a cruz de Cristo, a vida no Espírito e a nova identidade dos filhos de Deus. Prepare seu coração. Não é apenas uma leitura, é um chamado à liberdade, é um convite para viver o Evangelho puro e simples de Jesus Cristo. Vamos agora à narração da carta aos Gálatas. Gálatas, capítulo 1, 1-5, a origem divina do apostolado e da salvação. Paulo inicia afirmando com força que seu apostolado não vem de homens nem por autoridade humana, mas diretamente de Jesus Cristo e de Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Logo no início, ele estabelece a autoridade espiritual da carta. Ele relembra o centro do Evangelho. Cristo se entregou voluntariamente por nossos pecados, para nos libertar deste presente século mau, conforme a vontade de Deus. Tudo começa e termina na graça. 9. O perigo do falso evangelho. Paulo demonstra espanto e indignação espiritual. Os Gálatas estavam se afastando rapidamente da graça para seguir um outro evangelho, que na verdade não é evangelho. Ele deixa claro que qualquer mensagem que acrescente exigências humanas à obra de Cristo é uma distorção. Com extrema seriedade, Paulo declara que até mesmo um anjo, se anunciasse algo diferente, deveria ser considerado anátema. 10:24. O Evangelho revelado por Deus Paulo afirma que não busca agradar a homens, mas a Deus. Ele relembra seu passado no judaísmo, quando perseguia a igreja com violência. Sua conversão foi obra direta de Deus. Ele não recebeu instrução imediata dos apóstolos, mas foi separado desde o ventre e chamado pela graça. Mais tarde, os irmãos reconheceram a obra de Deus em sua vida, e Deus foi glorificado por isso. Gálatas, capítulo 2, 1-10. O Evangelho confirmado em Jerusalém. Paulo relata que, depois de muitos anos, subiu novamente a Jerusalém acompanhado de Barnabé e Tito. Essa viagem não foi por obrigação humana, mas por revelação divina. Ele expôs o Evangelho que pregava entre os gentios para assegurar que não estava correndo em vão. Mesmo diante dos líderes mais respeitados da igreja, Paulo deixa claro que o Evangelho não sofreu alteração. Tito, sendo grego, não foi obrigado a se circuncidar. Isso confirmou que a salvação não depende de ritos da lei, mas da graça de Deus. Os apóstolos reconheceram que o mesmo Deus que operava por meio de Pedro entre os judeus, operava por meio de Paulo entre os gentios. A comunhão foi selada, e apenas uma recomendação foi feita, que lembrassem dos pobres, algo que Paulo já se empenhava em fazer. 11:14. A repreensão a Pedro Paulo narra um episódio delicado ocorrido em Antioquia. Pedro, que antes comia com os gentios livremente, começou a se afastar quando chegaram alguns judeus mais rigorosos. Essa atitude influenciou outros, inclusive Barnabé. Paulo entende que esse comportamento não estava alinhado com a verdade do Evangelho. Por isso, o confronta publicamente. A fé em Cristo derruba muros, e qualquer atitude que recrie separações humanas nega a obra da cruz. 15:21.
Justificação pela fé em Cristo. Paulo afirma com clareza que ninguém é justificado pelas obras da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. A lei revela o pecado, mas não pode salvar. Ele declara que foi crucificado com Cristo. Sua antiga vida morreu. Agora não vive mais para si, mas Cristo vive nele. Tudo o que vive agora, vive pela fé no Filho de Deus, que o amou e se entregou por ele. Anular a graça é tentar buscar justiça pela lei. Se a justiça viesse pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Gálatas, capítulo 3, 1:5. A fé, não as obras da lei, ó Gálatas insensatos. Quem foi que os enfeitiçou? Diante de vocês, Jesus Cristo foi claramente apresentado como crucificado. Paulo começa com uma repreensão direta, pois os Gálatas haviam se afastado do fundamento da fé. Ele pergunta: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pela carne? Paulo mostra que a experiência espiritual deles não veio por obediência à lei mosaica, mas pela fé em Cristo. Os milagres, o agir do Espírito e a transformação aconteceram porque creram, não porque cumpriram regras. 6:9. Abraão foi justificado pela fé. Paulo então recorre às Escrituras e lembra Abraão. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Isso mostra que os verdadeiros filhos de Abraão não são os que dependem da lei, mas os que vivem pela fé. Desde o início, Deus anunciou que todas as nações seriam abençoadas por meio da fé. Assim, os que creem são abençoados com o crente Abraão. 10:14. A maldição da lei e a redenção em Cristo. Paulo declara que todos os que dependem das obras da lei estão debaixo de maldição, porque a lei exige obediência perfeita, algo impossível ao ser humano. As Escrituras afirmam: o justo viverá pela fé. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios e para que recebêssemos o Espírito prometido mediante a fé. 15:18. A promessa é superior à lei. Paulo usa um exemplo humano. Uma aliança confirmada não pode ser anulada nem acrescentada depois. A promessa foi feita a Abraão e à sua descendência, e essa descendência é Cristo. A lei, que veio 430 anos depois, não pode anular a promessa. 19:22. Para que serve a lei? Então Paulo pergunta: para que serve a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse a descendência a quem a promessa foi feita. A lei revelou o pecado, mostrou o erro, mas não tinha poder para dar vida. A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem em Jesus Cristo. E 3:25. A lei como aio. Antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, como sob vigilância. A lei foi nosso aio, nosso tutor, para nos conduzir a Cristo. Mas agora que a fé chegou, já não estamos debaixo desse tutor. A função da lei se cumpriu em Cristo. 29. Filhos de Deus em Cristo. Paulo conclui o capítulo com uma das declarações mais fortes do Evangelho. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E, se vocês pertencem a Cristo, então são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas, capítulo 4. Narração longa e estendida, capítulo completo. 1:7. De escravos a filhos e herdeiros. Paulo começa explicando uma verdade espiritual profunda, usando uma imagem simples.
Enquanto o herdeiro é criança, embora seja dono de tudo, não difere de um escravo. Ele está sob tutores e administradores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós. Quando éramos menores espiritualmente, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas Paulo declara o grande momento da história da salvação. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Agora, porque somos filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações que clama: Abba, Pai! Portanto, já não somos escravos, mas filhos, e sendo filhos, somos também herdeiros por Deus. 8:11. O perigo de voltar à escravidão, Paulo expressa preocupação profunda. Antes, quando não conheciam a Deus, os Gálatas serviam a deuses que, por natureza, não são deuses. Agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como podem voltar novamente aos fracos e pobres princípios elementares? Paulo menciona que eles estavam observando dias, meses, tempos e anos como forma de justificação. Isso não era crescimento espiritual, mas retrocesso. Ele teme ter trabalhado em vão por eles. 12:20. O apelo pastoral de Paulo. Aqui o tom muda. Paulo deixa de confrontar e passa a suplicar como um pai espiritual. Ele lembra que, quando esteve com eles pela primeira vez, foi por causa de uma enfermidade física que anunciou o Evangelho. Mesmo assim, eles não o desprezaram nem rejeitaram, mas o receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Paulo pergunta com dor: onde está aquela alegria de vocês? Ele recorda que eles teriam arrancado os próprios olhos para ajudá-lo, se fosse possível. Agora, ele se tornou inimigo por lhes dizer a verdade. Paulo denuncia que alguns os cortejavam com zelo, mas com más intenções. Queriam afastá-los para que fossem dependentes deles. Ele então expressa algo raro e profundo: meus filhos, por quem novamente sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Seu desejo não é controlar, mas ver Cristo plenamente formado na vida deles. 21:23. A alegoria de Agar e Sara. Paulo passa a usar uma alegoria poderosa, baseada na história de Abraão. Ele pergunta aos que querem estar debaixo da lei: vocês não ouvem o que a lei diz? Abraão teve 2 filhos, um da escrava, Agar, nascido segundo a carne, outro da livre, Sara, nascido mediante promessa. Esses 2 filhos representam 2 alianças. 24:27. 2 alianças, 2 Jerusaléns. Agar representa o Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão. Ela corresponde à Jerusalém atual, que vive em escravidão com seus filhos, mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe. Paulo cita a Escritura: alegra-te, ó estéril, que não davas à luz. Rompe em júbilo, porque mais são os filhos da abandonada do que os da que tem marido. 28:31. Filhos da promessa. Paulo conclui afirmando: assim como Isaque, vocês são filhos da promessa. Mas assim como naquele tempo o filho nascido segundo a carne perseguia o filho nascido segundo o Espírito, isso continua acontecendo agora. Contudo, a Escritura diz: lance fora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava não herdará com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Gálatas, capítulo 5:1. Chamados para a liberdade. Paulo inicia o capítulo com uma declaração forte e central: Cristo nos libertou para a liberdade. Essa liberdade não é um detalhe do Evangelho, é o próprio propósito da obra de Cristo. Por isso, Paulo exorta os Gálatas a permanecerem firmes e a não se submeterem novamente ao jugo da escravidão. Voltar às exigências da lei como meio de salvação seria trocar a liberdade pela prisão espiritual. 2:6. O perigo de buscar justiça pela lei. Paulo fala com autoridade apostólica e alerta:
Se alguém aceita a circuncisão como requisito para ser justo diante de Deus, então está assumindo a obrigação de cumprir toda a lei. Buscar justificação por esse caminho significa se desligar da graça. Ele explica que em Cristo, nem circuncisão nem incircuncisão tem valor para a salvação. O que realmente importa é a fé que atua pelo amor. A vida cristã não é movida por ritos externos, mas por uma fé viva que se expressa em amor prático. 7:12. Um obstáculo no caminho da verdade. Paulo lembra que os Gálatas estavam correndo bem na fé. Alguém, porém, os desviou da obediência à verdade. Esse ensino não vinha de Deus, que os havia chamado. Paulo usa a imagem do fermento para mostrar que um pouco de erro pode contaminar toda a comunidade. Ele confia que os Gálatas retornarão à verdade e afirma que os que promovem confusão responderão por isso. Seu zelo é tão intenso que ele usa palavras duras para mostrar a gravidade de distorcer o Evangelho. E 13:15. Liberdade que serve pelo amor. Paulo faz um esclarecimento essencial. A liberdade cristã não é permissão para viver segundo a carne. A verdadeira liberdade se manifesta no serviço amoroso ao próximo. Ele resume a lei em um único princípio: amar o próximo como a si mesmo. Quando falta amor, surgem brigas, divisões e destruição mútua. A liberdade sem amor se torna egoísmo. 16:18. A batalha entre carne e espírito. Paulo ensina que a vida cristã envolve um conflito interno. A carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito deseja o que é contrário à carne. Essa luta explica por que o cristão precisa depender constantemente do Espírito Santo. Quem é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei, pois o Espírito conduz a vontade de Deus de forma viva e transformadora. 9:21. As obras da carne. Paulo lista as obras da carne, mostrando o que governa a vida quando o Espírito não está no controle. Ele menciona pecados ligados à imoralidade, idolatria, relacionamentos quebrados, divisões, invejas, excessos e desordem moral. Paulo adverte com seriedade: os que vivem praticando tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso não é uma ameaça vazia, mas um alerta amoroso sobre o rumo da vida. 22:23. O fruto do Espírito. Em contraste, Paulo apresenta o fruto do Espírito, não como esforço humano, mas como resultado da presença de Deus na vida do crente. O fruto se manifesta em amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, pois refletem o caráter de Cristo. 24:26. Vida guiada pelo Espírito. Paulo afirma que os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. A nova vida agora é guiada pelo Espírito. Ele conclui exortando os Gálatas a viverem em coerência com essa nova realidade, sem vanglória, provocações ou invejas. A vida no Espírito produz humildade, unidade e maturidade. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Paulo ensina que, se algum irmão for surpreendido em algum erro, aqueles que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão, cuidando para não caírem na mesma tentação. Versículo 2. Ele orienta que os irmãos carreguem as cargas uns dos outros, pois assim estarão cumprindo a lei de Cristo, que é a lei do amor. Versículo 3. Paulo adverte que, se alguém pensa ser alguma coisa quando não é, está apenas enganando a si mesmo. Versículo 4. Cada um deve examinar as próprias obras, porque assim terá motivo de se alegrar em si mesmo, e não em comparação com outra pessoa. Versículo 5. Ele afirma que cada um levará a sua própria responsabilidade diante de Deus. Versículo 6. Paulo orienta que aquele que recebe ensino na palavra deve repartir coisas boas com quem o instrui. Versículo 7. Ele faz uma advertência clara: ninguém deve se enganar, porque de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear,
isso também colherá. Versículo 8. Quem semeia para a própria carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Versículo 9. Paulo encoraja os irmãos a não se cansarem de fazer o bem, pois no tempo certo haverá colheita, se não desistirem. Versículo 10. Ele conclui essa parte dizendo que, enquanto houver oportunidade, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da família da fé. Versículo 11. Paulo chama a atenção para o fato de estar escrevendo com letras grandes, mostrando a importância da mensagem. Versículo 12. Ele denuncia aqueles que querem se gloriar na aparência externa e obrigam outros à circuncisão apenas para evitar perseguição por causa da cruz de Cristo. Versículo 13. Pois nem mesmo os que defendem a circuncisão cumprem totalmente a lei, mas querem se gloriar no corpo dos outros. Versículo 14. Paulo declara que ele não se gloria em nada, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo está crucificado para ele, e ele para o mundo. Versículo 15. Ele afirma que nem circuncisão nem incircuncisão tem valor, mas sim o fato de ser uma nova criação. Versículo 16. E sobre todos os que andam segundo essa regra, Paulo declara paz e misericórdia, assim como sobre o Israel de Deus. Versículo 17. Paulo pede que ninguém mais o perturbe, pois ele traz no corpo as marcas do Senhor Jesus. Versículo 18. Ele encerra a carta desejando que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito dos irmãos. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, deixe o seu like para apoiar este trabalho. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos da Palavra de Deus. Que a graça e a paz do Senhor estejam com você. Efésios, capítulo 1, versículos 1-2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, dirige-se aos fiéis que vivem em Éfeso, pessoas separadas para Deus e firmes na fé em Cristo. Ele inicia sua mensagem oferecendo graça e paz, que não vêm dos homens, mas procedem diretamente de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, fonte de toda esperança, consolo e direção espiritual. Versículos 3 e 6. Paulo eleva sua voz em louvor, declarando que Deus é digno de toda honra, pois em Cristo Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus já havia nos escolhido para vivermos em santidade e amor diante dele. Em seu plano eterno, decidiu nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. Essa decisão não foi baseada em méritos humanos, mas no puro prazer da vontade divina, para que a glória de sua graça fosse exaltada. Graça essa que ele derramou livremente sobre nós por meio do seu Filho amado. Versículos 7 e 10. Em Cristo, recebemos redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo a imensurável riqueza da graça de Deus. Essa graça foi concedida com toda sabedoria e entendimento, revelando o mistério da sua vontade, unir todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra, sob o governo de Cristo. No tempo determinado por Deus, tudo converge para ele, trazendo ordem, propósito e restauração à criação. Versículos 11 e 12. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que realiza todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Fomos chamados para viver de modo que a nossa existência glorifique a Deus, nós que primeiramente colocamos nossa esperança em Cristo. Versículos 13 e 14. Paulo lembra que, após ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e crerem em Cristo, os fiéis foram selados com o Espírito Santo da promessa. Esse Espírito é o sinal e a garantia da herança que nos está reservada, até a plena redenção daqueles que pertencem a Deus, tudo isso para o louvor da sua glória. Versículos 15 e 16.
Por causa dessa fé viva no Senhor Jesus e do amor demonstrado por todos os santos, Paulo afirma que não deixa de dar graças a Deus por eles, lembrando-se continuamente deles em suas orações. Versículos 17 e 19. Ele ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo deseja que os olhos do coração sejam iluminados, para que os fiéis compreendam a esperança do chamado de Deus, as riquezas da herança reservada aos santos e a incomparável grandeza do seu poder em favor dos que creem. Poder esse que atua de forma eficaz e real. Versículos 20 e 23. Esse poder foi manifestado quando Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos e o fez assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, autoridade, poder e domínio, e acima de todo nome que possa ser pronunciado, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e o constituiu como cabeça sobre todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Efésios, capítulo 2, versículos 1-3. Paulo recorda aos fiéis a condição em que todos se encontravam antes da ação transformadora de Deus. Eles estavam espiritualmente mortos em seus delitos e pecados, vivendo segundo o curso deste mundo, guiados por valores corrompidos e influenciados por forças que se opõem a Deus. Andavam conforme desejos desordenados da carne e da mente, seguindo impulsos que afastavam da vida verdadeira. Nessa condição, estavam sujeitos às consequências do pecado, sem esperança e sem direção espiritual. Versículos 4-7. Mas Deus, rico em misericórdia e movido por grande amor, interveio. Mesmo quando ainda estávamos mortos em nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Essa nova vida é resultado da graça divina, não de esforço humano. Deus nos ressuscitou espiritualmente e nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais, para demonstrar, agora e nas eras futuras, as incomparáveis riquezas da sua graça, expressas em bondade para conosco. Versículos 8-10. Paulo declara com clareza que a salvação vem exclusivamente pela graça, mediante a fé. Isso não procede das obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Somos obra das suas mãos, criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que vivêssemos nelas. Assim, a fé verdadeira se manifesta em uma vida transformada. Versículos 11 e 13. Paulo então convida os gentios a se lembrarem de sua antiga condição, separados das alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Contudo, agora em Cristo Jesus, aqueles que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. O que era distância tornou-se comunhão, o que era exclusão tornou-se acesso. Versículos 14 e 16. Cristo é a nossa paz. Ele derrubou o muro de separação que existia entre povos, destruindo a inimizade por meio do seu sacrifício. Em seu corpo, ele criou um novo ser humano, promovendo reconciliação. Pela cruz, ambos, judeus e gentios, foram reconciliados com Deus em um só corpo, eliminando toda hostilidade. Versículos 17 e 18. Cristo anunciou paz tanto aos que estavam longe quanto aos que estavam perto. Por meio dele, todos têm acesso ao Pai em um mesmo Espírito. A reconciliação não é apenas entre pessoas, mas também com Deus, restaurando o relacionamento rompido. Versículos 19 e 22. Assim, os fiéis já não são estrangeiros nem forasteiros, mas membros da família de Deus. Estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo Jesus como a principal pedra angular. Nele, todo o edifício cresce de forma harmoniosa, tornando-se um templo santo no Senhor. Em Cristo, todos são edificados juntos para se tornarem morada de Deus por meio do Espírito.
Efésios, capítulo 3, versículos 1 a 4. Por causa de tudo o que foi dito anteriormente, Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus em favor dos gentios. Sua prisão não é vista como derrota, mas como parte do plano divino. Ele escreve consciente de que seu sofrimento está ligado à missão que recebeu de Deus. Paulo explica que lhe foi confiada uma administração especial da graça, a responsabilidade de anunciar aquilo que Deus revelou a ele por revelação direta. Esse mistério, antes oculto, agora pode ser compreendido à medida que suas palavras são lidas com atenção e fé. Versículos 5 e 6. Paulo afirma que esse mistério não foi dado a conhecer plenamente em gerações passadas, como agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. O conteúdo desse mistério é grandioso. Os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aquilo que antes separava povos, agora é substituído por uma unidade espiritual profunda. Versículos 7 e 9, Paulo declara que se tornou ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, concedido a ele pelo exercício do poder divino. Mesmo se considerando o menor entre todos os santos, recebeu a missão de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Sua tarefa também era tornar claro a todos o plano que esteve oculto por séculos em Deus, o Criador de todas as coisas, mas que agora se manifesta com clareza. A paz do Senhor. Aqui você encontra leituras completas da Bíblia narradas todos os dias. Se inscreva para acompanhar e fortalecer sua fé pela palavra. E autoridades nas regiões celestiais. Tudo isso acontece conforme o plano eterno que Deus realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja, portanto, não é apenas uma instituição terrena, mas um instrumento cósmico da revelação da sabedoria de Deus. Versículos 12 e 13. Em Cristo temos liberdade e acesso confiante à presença de Deus por meio da fé. Por isso, Paulo encoraja os fiéis a não desanimarem diante de suas tribulações, pois elas existem para a glória deles. O sofrimento do apóstolo é apresentado como parte do avanço do reino e não como motivo de vergonha. Versículos 14 e 15. Paulo então se volta para a oração. Ele se ajoelha diante do Pai, de quem recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Esse gesto revela profunda reverência, humildade e dependência total de Deus, reconhecendo-o como a fonte de toda a vida e identidade. Versículos 16 e 17. Ele ora para que Deus, segundo a riqueza da sua glória, fortaleça os fiéis com poder no íntimo do seu ser, por meio do Espírito. Seu desejo é que Cristo habite no coração deles pela fé e que estejam firmemente enraizados e alicerçados no amor. Versículos 18 e 19. Paulo pede que os fiéis sejam capacitados a compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, um amor que excede todo o conhecimento humano. Ele ora para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus, vivendo uma experiência espiritual profunda e transformadora. Versículos 20 e 21. Por fim, Paulo encerra com uma declaração de louvor. Ele afirma que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 3. Paulo exorta os fiéis a viverem de maneira digna do chamado que receberam. Ele os convida a uma vida marcada por humildade, mansidão e paciência, suportando uns aos outros em amor. A unidade não é algo automático, mas deve ser preservada com esforço consciente, guiado pelo Espírito, por meio do vínculo da paz. Essa postura revela maturidade espiritual e compromisso com a vida em comunidade. Versículos 4 e 6.
Paulo lembra que há um só corpo e um só espírito, assim como uma só esperança para a qual todos foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, age por meio de todos e habita em todos. Essa declaração reforça que a diversidade existente na igreja encontra sua harmonia na unidade que vem de Deus. Versículos 7 e 10. Cada pessoa recebeu graça conforme a medida concedida por Cristo. Paulo cita que ao subir às alturas, Cristo concedeu dons aos homens. Ele explica que aquele que subiu é o mesmo que desceu às regiões mais baixas da terra, a fim de encher todas as coisas. Isso revela que os dons espirituais têm origem no sacrifício e na vitória de Cristo. Versículos 11 e 13. Cristo concedeu diferentes ministérios à igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses dons existem para preparar o povo de Deus para o serviço, edificar o corpo de Cristo e conduzir todos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O objetivo final é alcançar maturidade espiritual, chegando à estatura da plenitude de Cristo. Versículos 14 e 16. Paulo explica que essa maturidade impede que os fiéis sejam como crianças levadas por qualquer vento de doutrina ou engano humano. Em vez disso, devem falar a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo bem ajustado cresce e se edifica em amor, à medida que cada parte realiza sua função. Versículos 17 e 19. Paulo adverte que os fiéis não devem mais viver como os que não conhecem a Deus, cuja mente está obscurecida e cujos corações estão endurecidos. Essas pessoas se entregaram à insensibilidade moral, praticando toda forma de impureza com avidez, afastando-se da vida que procede de Deus. Versículos 20 e 24. Paulo afirma que os cristãos não aprenderam assim de Cristo. Eles foram ensinados a abandonar o velho modo de viver, corrompido por desejos enganosos, e a se renovar no espírito da mente. Devem revestir-se do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade que procedem da verdade. Versículos 25 e 28. Ele então apresenta orientações práticas: abandonar a mentira e falar a verdade, controlar a ira para que não se transforme em pecado, não dar lugar ao inimigo, deixar o roubo e passar a trabalhar honestamente, para ter com que ajudar os necessitados. A fé verdadeira se manifesta em atitudes concretas. Versículos 29 e 32. Paulo conclui exortando que nenhuma palavra prejudicial saia da boca dos fiéis, mas apenas aquelas que edifiquem e transmitam graça. Ele alerta para não entristecer o Espírito Santo, com o qual foram selados para o dia da redenção. Por fim, chama todos a abandonarem amargura, ira e maldade e a viverem em bondade, compaixão e perdão, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Paulo convida os fiéis a serem imitadores de Deus, como filhos amados. Esse chamado não é superficial, mas profundo. Viver refletindo o caráter do Pai. Ele os exorta a andarem em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício agradável a Deus. O amor cristão é sacrificial, ativo e visível no modo de viver. Versículos 3 e 5. Paulo adverte que entre os fiéis não deve haver imoralidade sexual, impureza ou ganância, nem mesmo em conversa. Palavras indecentes, tolas ou grosseiras não combinam com uma vida transformada. Em lugar disso, deve haver gratidão. Ele lembra que aqueles que persistem nessas práticas não herdarão o reino de Cristo e de Deus, mostrando a seriedade do chamado à santidade. Versículos 6 e 7. Paulo alerta para que ninguém seja enganado por palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Por isso, os fiéis não devem se associar a práticas que contradizem a verdade do Evangelho. A fé
exige discernimento e firmeza. Versículos 8 e 10. Ele recorda que antes os fiéis eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Por isso, devem viver como filhos da luz, produzindo frutos de bondade, justiça e verdade. Essa nova identidade exige uma vida que agrade a Deus em todas as áreas. Versículos 11 e 13. Paulo orienta que não participem das obras infrutíferas das trevas, mas que as exponham. Ele afirma que é vergonhoso até mencionar certas práticas, mas quando a luz as revela, elas são desmascaradas. A luz não apenas ilumina, mas transforma. Versículos 14, ele cita um chamado espiritual. Despertar do sono, levantar-se dentre os mortos, para que Cristo resplandeça. Esse apelo representa um convite à vigilância espiritual e à vida consciente na presença de Deus. Versículos 15 e 17. Paulo exorta os fiéis a viverem com sabedoria, aproveitando bem o tempo, pois os dias são maus. Eles devem buscar compreender a vontade do Senhor, não vivendo de forma descuidada, mas com propósito e discernimento espiritual. Versículos 18 e 20. Ele orienta que não se deixem dominar por excessos que levam à perdição, mas que sejam cheios do Espírito. Essa plenitude se manifesta por meio de cânticos, louvores e ações de graças, mantendo o coração continuamente grato a Deus em todas as circunstâncias. Versículos 21. Paulo ensina que a vida cristã também se expressa em submissão mútua, baseada no temor a Cristo. Essa atitude estabelece harmonia e respeito nos relacionamentos. Versículos 22 e 24. Ele aplica esse princípio ao casamento, orientando que as esposas se submetam a seus maridos como ao Senhor, reconhecendo uma ordem espiritual que promove cuidado e responsabilidade. O marido é apresentado como cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, seu corpo. Versículos 25 e 27. Aos maridos, Paulo dirige uma exortação ainda mais profunda: amar suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse amor é sacrificial, purificador e cuidador, com o objetivo de edificar e proteger. Versículos 28 e 30. Paulo explica que amar a esposa é amar a si mesmo, pois marido e mulher são um só corpo. Assim como ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, o marido deve cuidar da esposa. Essa união reflete o relacionamento entre Cristo e a igreja. Versículos 31 e 32. Ele retoma o princípio do casamento como união profunda, afirmando que esse mistério é grande, pois aponta para a relação entre Cristo e sua igreja. O casamento terreno se torna uma expressão espiritual dessa realidade eterna. Versículos 33. Paulo encerra reforçando que cada marido deve amar sua esposa como a si mesmo e que a esposa deve respeitar seu marido. Assim, o lar se torna um reflexo da ordem, do amor e da graça de Deus. Efésios, capítulo 6, versículos 1 e 3. Paulo dirige-se aos filhos, chamando-os à obediência aos pais no Senhor. Essa orientação está ligada à ordem divina e ao cuidado amoroso dentro da família. Ele lembra que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento acompanhado de promessa, para que tudo vá bem e a vida seja prolongada sobre a terra. A obediência aqui não é apenas um dever, mas um caminho de bênção e proteção. Versículos 4. Aos pais, Paulo adverte que não provoquem seus filhos à ira, mas que os criem com disciplina e instrução que vem do Senhor. O cuidado espiritual dentro do lar deve ser equilibrado, firme e cheio de amor, refletindo o caráter de Deus Pai. Versículos 5 e 8. Paulo se dirige aos servos, orientando-os a obedecerem a seus senhores terrenos com respeito e sinceridade de coração, como quem serve a Cristo. Ele ensina que todo trabalho deve ser feito não apenas para agradar pessoas, mas como serviço ao Senhor, sabendo que Deus recompensará a cada um pelo bem que fizer, independentemente de sua posição. Versículos 9. Aos senhores,
Paulo lembra que eles também têm um Senhor nos céus e que não há favoritismo diante de Deus. Ele os chama a exercer autoridade com justiça, respeito e responsabilidade, conscientes de que todos estão sujeitos ao mesmo juiz. Versículos 10, 13. Paulo então conduz os fiéis ao clímax espiritual da carta. Ele os exorta a se fortalecerem no Senhor e na força do seu poder. Alerta que a luta do cristão não é contra pessoas, mas contra forças espirituais do mal que atuam nas regiões invisíveis. Por isso, chama todos a se revestirem de toda a armadura de Deus para resistirem no dia mau e permanecerem firmes. Versículos 14 e 17. Paulo descreve detalhadamente a armadura espiritual. Ele fala do cinto da verdade, que sustenta toda a vida cristã, da couraça da justiça, que protege o coração, dos pés calçados com o evangelho da paz, prontos para anunciar boas novas, do escudo da fé, capaz de apagar os ataques do inimigo, do capacete da salvação, que guarda a mente, e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a única arma ofensiva nessa batalha. Versículos 18 e 20, ele enfatiza a oração constante, feita no Espírito com vigilância e perseverança. Paulo pede que orem por ele, para que anuncie o Evangelho com ousadia, mesmo estando preso. A oração é apresentada como elemento essencial para a vitória espiritual e para o avanço da missão. Versículos 21 e 22. Paulo informa que enviou Tíquico, fiel ministro no Senhor, para transmitir notícias e encorajar os corações dos fiéis. Esse gesto revela o cuidado pastoral e a importância do apoio mútuo na caminhada cristã. Versículos 23 e 24. Ele encerra a carta desejando paz aos irmãos, juntamente com amor e fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Finaliza com uma bênção àqueles que amam sinceramente a Cristo com amor incorruptível, selando a carta com esperança, graça e fidelidade. A paz do Senhor. Este canal é um projeto bíblico dedicado à leitura fiel e completa da Palavra de Deus, para quem deseja ouvir, aprender e crescer espiritualmente. Se inscreva e caminhe conosco nesta jornada bíblica. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começarmos, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Se essa palavra abençoar a sua vida, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho, para que você receba sempre novos conteúdos edificantes como este. Assim, você nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas com a palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar juntos na Carta de Filipenses, um livro escrito pelo apóstolo Paulo em meio às prisões, mas cheio de alegria, fé e esperança. Filipenses nos ensina que a verdadeira alegria não está nas circunstâncias, mas em Cristo, e que mesmo nos dias difíceis podemos permanecer firmes no Senhor. Prepare o seu coração, aquiete a sua alma e permita que o Espírito Santo fale com você através dessa mensagem. Que esta palavra fortaleça a sua fé, renove a sua esperança e edifique a sua vida. Fique conosco, porque viver é Cristo e aquilo que Deus tem para falar hoje pode transformar a sua caminhada. Filipenses, capítulo 1, 2. Identidade, serviço e graça. Paulo inicia a carta se apresentando não como apóstolo, mas como servo de Cristo, junto com Timóteo. Isso já revela o tom da carta, autoridade que nasce do serviço. Ele escreve à igreja de Filipos, incluindo líderes e diáconos, mostrando uma comunidade organizada e madura. A saudação não é apenas formal. Graça e paz são lembradas como dádivas que procedem diretamente de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, fonte de toda a vida espiritual. 3:11. Uma igreja que gera alegria e frutos espirituais. Paulo declara que toda lembrança da igreja desperta gratidão. Sua relação com os filipenses não é fria nem distante, mas profundamente afetiva.
Ele ora com alegria porque vê neles uma parceria viva no Evangelho, desde o início da fé até aquele momento. Paulo demonstra confiança absoluta de que Deus não abandona obras pela metade. Aquele que começou a transformação espiritual na vida deles levará essa obra até o fim. Em sua oração, Paulo pede que o amor deles cresça, não apenas em intensidade emocional, mas em maturidade, conhecimento e discernimento, para que vivam de maneira íntegra, cheios dos frutos da justiça que glorificam a Deus. 12:18. Quando Deus transforma prisões em púlpitos, Paulo revela que sua prisão não enfraqueceu o Evangelho, mas o fortaleceu. Sua condição se tornou conhecida entre autoridades e pessoas influentes, tornando Cristo visível em lugares onde talvez jamais seria anunciado. Além disso, outros irmãos foram encorajados a pregar com ousadia. Paulo reconhece que alguns anunciam Cristo com motivações erradas, movidos por inveja ou rivalidade. Mesmo assim, ele se alegra, pois entende que Deus pode usar até intenções imperfeitas para cumprir seus propósitos. Para Paulo, a centralidade não está no mensageiro, mas na mensagem. 19:26. O dilema santo entre viver e partir. Paulo demonstra plena confiança de que sua situação está nas mãos de Deus. Ele sabe que as orações da igreja e a ação do Espírito produzirão libertação, seja ela física ou espiritual. Seu maior desejo não é preservar a própria vida, mas glorificar Cristo. Ele expressa uma das declarações mais profundas da fé cristã. Viver é Cristo, morrer é lucro. Estar com Cristo seria incomparavelmente melhor, mas permanecer vivo é necessário para o crescimento espiritual da igreja. Paulo revela um coração pastoral que coloca o bem dos irmãos acima do próprio desejo. 27:30. Um chamado à firmeza e coragem. Paulo exorta os filipenses a viverem de modo digno do Evangelho. A fé não é apenas crença interior, mas conduta visível. Ele o chama à unidade, à perseverança e à coragem diante da oposição. O sofrimento não é sinal de fracasso, mas parte do chamado cristão. Assim como Paulo enfrenta lutas, os filipenses também participam dessa mesma batalha, sustentados pela graça de Deus. Filipenses, capítulo 2, 1-4. A base espiritual da verdadeira unidade. Paulo inicia o capítulo apelando para tudo o que os cristãos já experimentaram em Cristo. O consolo que vem da fé, o amor que restaura, a comunhão produzida pelo Espírito e a misericórdia que sustenta a vida cristã. Ele mostra que a unidade da igreja não nasce de regras externas, mas de experiências espirituais compartilhadas. A alegria de Paulo só seria completa se a igreja vivesse em plena harmonia, não baseada em interesses pessoais, mas em um mesmo propósito. Ele confronta diretamente o egoísmo e a vaidade, mostrando que ambos destroem a comunhão. A maturidade espiritual se revela quando o cristão aprende a considerar o outro com valor genuíno, colocando o bem do próximo acima do próprio orgulho. 5:8. O esvaziamento voluntário de Cristo. Paulo apresenta o maior exemplo da fé cristã, a mente de Cristo. Jesus, sendo plenamente Deus, não se apegou à sua glória, nem usou sua posição divina para benefício próprio. Em um ato de amor incompreensível à lógica humana, ele escolheu se esvaziar, assumindo forma de servo. Cristo não apenas veio como homem, mas viveu em total humildade e obediência. Sua submissão não foi forçada, mas voluntária. Ele desceu até o nível mais baixo da condição humana, aceitando até mesmo a morte mais humilhante. Esse esvaziamento revela que o reino de Deus opera em direção oposta ao orgulho humano. Quem desce é exaltado. 9:11. A exaltação suprema de Cristo. Após a obediência perfeita, Deus responde com exaltação absoluta. Cristo é elevado acima de tudo e recebe o nome que está acima de todo nome. Essa exaltação não é simbólica, mas cósmica e eterna.
Paulo declara que chegará o dia em que todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Essa confissão não será forçada, mas o reconhecimento inevitável da verdade. Tudo isso resulta na glória de Deus Pai, mostrando que a exaltação do Filho revela o plano eterno do Pai. 12:13. Uma fé que se desenvolve com reverência. Paulo exorta os filipenses a viverem a fé com responsabilidade espiritual. Ele os chama a desenvolverem sua salvação com temor e reverência. Não como quem tenta conquistar o favor de Deus, mas como quem responde à obra que Deus já iniciou. Ele esclarece que o esforço cristão não é independente da graça. Pelo contrário, é Deus quem opera dentro do coração humano, produzindo tanto o desejo quanto a capacidade de obedecer. A vida cristã é uma cooperação viva entre a ação divina e a resposta humana. 14:16. Brilhando em um mundo corrompido, Paulo orienta a igreja a viver sem murmurações e discussões inúteis, pois essas atitudes revelam imaturidade espiritual. Ele descreve o mundo como uma geração corrompida e distorcida, marcada por trevas morais e espirituais. Nesse contexto, os cristãos são chamados a brilhar como estrelas, refletindo a luz de Cristo. Isso acontece quando permanecem firmes na palavra da vida, vivendo de maneira coerente com o Evangelho. Para Paulo, uma igreja fiel é prova de que seu trabalho não foi em vão. 17:18. Alegria mesmo no sacrifício. Paulo compara sua vida a uma oferta derramada sobre o sacrifício da fé dos filipenses. Ele não vê o sofrimento como perda, mas como participação na obra de Deus. Mesmo diante da possibilidade da morte, Paulo se alegra e convida a igreja a compartilhar dessa mesma alegria. A verdadeira alegria cristã não depende das circunstâncias, mas da certeza de que a vida está sendo entregue a Deus. 19:24. Timóteo. Um coração alinhado com Cristo. Paulo apresenta Timóteo como um exemplo raro de caráter cristão. Diferente de muitos que buscam interesses próprios, Timóteo se preocupa genuinamente com a igreja. Ele possui caráter provado, maturidade espiritual e um coração pastoral. Paulo o descreve como um filho na fé, alguém que serve ao Evangelho não por obrigação, mas por amor. Timóteo representa a liderança moldada pelo caráter, não pela ambição. 25:30. Epafrodito, fé que arrisca a própria vida. Paulo fala de Epafrodito como irmão, cooperador e companheiro de lutas. Ele foi enviado pela igreja para servir a Paulo, mas acabou adoecendo gravemente, quase morrendo. Esse risco não foi imprudência, mas entrega total à obra de Cristo. Deus teve misericórdia dele e também de Paulo, evitando uma dor ainda maior. Paulo exorta a igreja a recebê-lo com alegria e a honrar pessoas assim, pois elas colocam a vida a serviço do Evangelho. Epafrodito mostra que a fé verdadeira se manifesta em sacrifício prático. Filipenses, capítulo 3, 1-3. A verdadeira alegria e a verdadeira identidade. Paulo inicia o capítulo chamando os irmãos à alegria no Senhor. Essa alegria não é superficial nem emocional, mas espiritual e segura. Ele reforça que repetir verdades não é perda de tempo, mas proteção para a fé. Em seguida, Paulo alerta com extrema firmeza contra aqueles que distorcem o Evangelho, chamando-os de cães e maus obreiros, não por ódio, mas pela gravidade do perigo espiritual que representam. Ele denuncia a falsa confiança em ritos religiosos, afirmando que a verdadeira circuncisão não é externa, mas do coração. Os verdadeiros filhos de Deus servem no Espírito, se gloriam em Cristo Jesus e não confiam na carne. 4:6. Um currículo religioso que não salva Paulo apresenta seu passado religioso como prova de que, se alguém pudesse se gloriar na carne, ele poderia fazê-lo com sobra.
Ele era circuncidado no tempo correto, israelita de linhagem pura, hebreu entre os hebreus, fariseu quanto à lei, zeloso a ponto de perseguir a igreja e irrepreensível quanto à justiça legal. Tudo o que o sistema religioso valorizava, Paulo possuía. No entanto, ele revela uma verdade profunda. Nenhum desses títulos, méritos ou conquistas produziu vida eterna. O que parecia ganho era, na realidade, vazio diante de Deus. 7 e 9. A supremacia do conhecimento de Cristo. Paulo faz uma inversão radical de valores. Aquilo que antes era lucro, agora é considerado perda, por causa de Cristo. Ele vai além e declara que considera tudo como lixo, comparado à excelência do conhecimento de Jesus. Paulo não busca uma justiça baseada em esforço humano, mas a justiça que vem pela fé. Ele abandona a tentativa de se justificar pela lei e abraça completamente a graça. O relacionamento com Cristo supera qualquer status religioso, intelectual ou social. 10:11. Conhecer Cristo em profundidade. Paulo expressa o desejo central de sua vida: conhecer Cristo. Esse conhecimento não é teórico, mas vivencial. Ele deseja experimentar o poder da ressurreição e, ao mesmo tempo, participar dos sofrimentos de Cristo. Ser conformado à morte de Cristo significa morrer para o ego, para o orgulho e para os desejos carnais. Paulo entende que a glória da ressurreição passa pelo caminho da cruz. A fé madura aceita o sofrimento como parte do processo de transformação espiritual. E o 12:14. Uma corrida espiritual contínua. Paulo reconhece com humildade que ainda não alcançou a perfeição. Ele não se vê como alguém que já chegou, mas como alguém que continua avançando. Ele descreve a vida cristã como uma corrida, onde o foco não está no passado, seja ele bom ou ruim, mas no alvo à frente. Esquecendo-se das coisas que ficaram para trás, Paulo prossegue para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O crescimento espiritual exige perseverança, foco e disciplina. 15:16. Maturidade espiritual e alinhamento. Paulo chama os cristãos maduros a pensarem dessa mesma forma. Ele reconhece que nem todos estão no mesmo nível de entendimento, mas confia que Deus revelará a verdade a cada um no tempo certo. Ele exorta a igreja a permanecer firme no que já alcançou, sem retroceder. A maturidade cristã se manifesta na constância, não na instabilidade espiritual. 17:19. 2 caminhos, 2 destinos. Paulo pede que os irmãos o tenham como exemplo, não por arrogância, mas por coerência de vida. Ele alerta sobre aqueles que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Essas pessoas vivem dominadas pelos desejos carnais. Têm o ventre como Deus, se orgulham do que deveriam se envergonhar e mantêm a mente presa às coisas terrenas. O fim desse caminho é a destruição. Paulo fala isso com lágrimas, revelando o peso espiritual dessa realidade. 20:21. A esperança celestial. Paulo encerra o capítulo elevando os olhos da igreja para o céu. Ele afirma que a pátria do cristão não é terrena, mas celestial. A esperança da igreja está no retorno de Cristo. Jesus transformará o corpo humilhado em um corpo glorioso, semelhante ao seu. Essa transformação será feita pelo mesmo poder que sujeita todas as coisas a ele. A esperança futura fortalece a fé presente e dá sentido à perseverança. Filipenses, capítulo 4, 1. Permanecer firmes no Senhor. Paulo inicia o capítulo final com uma declaração carregada de afeto e autoridade espiritual. Ele chama os irmãos de amados, desejados, alegria e coroa. Essas palavras revelam o coração pastoral de Paulo e mostram que a firmeza na fé não nasce da dureza, mas do amor. Ele exorta a igreja a permanecer firme no Senhor, não nas circunstâncias, não nas emoções, não nas pessoas, mas em Cristo. A perseverança cristã é sustentada por um relacionamento contínuo com Jesus.
2:3. Unidade, reconciliação e cooperação no Reino Paulo trata de uma situação delicada, envolvendo duas irmãs da igreja, Evódia e Sintique. Ele não ignora o conflito, nem toma partido público. Em vez disso, exorta ambas a terem o mesmo modo de pensar no Senhor. A unidade da igreja é uma responsabilidade espiritual. Pequenas divisões podem gerar grandes feridas. Paulo também convoca um cooperador fiel para ajudar na reconciliação, mostrando que restaurar relacionamentos faz parte do ministério cristão. Ele lembra que essas mulheres lutaram ao seu lado no Evangelho e que seus nomes estão escritos no livro da vida. 4:7. A alegria que vence a ansiedade, Paulo ordena: alegrai-vos sempre no Senhor. Não é uma sugestão, mas um chamado espiritual. Essa alegria não depende de conforto, mas da presença de Deus. Em seguida, ele orienta a igreja a viver com mansidão, lembrando que o Senhor está perto. Essa consciência muda a forma de lidar com pressões. Paulo confronta diretamente a ansiedade, ensinando que, em vez de se preocupar, o cristão deve orar, suplicar e agradecer. O resultado dessa entrega é a paz de Deus. Uma paz que ultrapassa a compreensão humana, capaz de guardar o coração e a mente em Cristo Jesus. Não é ausência de problemas, mas proteção interior. 8:9. A renovação da mente e da prática cristã. Paulo apresenta um filtro espiritual para os pensamentos. Ele ensina que o cristão deve concentrar sua mente no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e digno de louvor. A batalha espiritual começa na mente. Pensamentos alimentam atitudes. Paulo não apenas ensina conceitos, mas chama os irmãos a praticarem aquilo que aprenderam, receberam, ouviram e viram nele. A fé cristã é vivida no cotidiano. Quando a prática acompanha o ensino, o Deus da paz se manifesta. 10:13. O segredo do contentamento em Cristo. Paulo se alegra porque a igreja voltou a demonstrar cuidado por ele. No entanto, ele deixa claro que sua alegria não está condicionada à ajuda recebida. Ele revela um segredo espiritual profundo. Aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo conheceu a escassez e a abundância, a fome e a fartura, a humilhação e a honra. Sua estabilidade não vinha das circunstâncias, mas de Cristo. A famosa declaração, tudo posso naquele que me fortalece, não é sobre conquistas egoístas, mas sobre resistência espiritual, perseverança e fidelidade em qualquer cenário da vida. 14:17. Generosidade que produz frutos eternos. Paulo reconhece que a igreja fez bem em participar de suas tribulações. Ele lembra que, desde o início do Evangelho, os filipenses foram parceiros fiéis, sustentando a obra quando outros não o fizeram. Ele esclarece que não busca ofertas por interesse pessoal, mas deseja que frutos espirituais sejam creditados na conta dos irmãos. A generosidade cristã não empobrece quem dá. Ela produz recompensa eterna. 18:19. Oferta agradável e provisão divina. Paulo descreve as ofertas recebidas como aroma suave, sacrifício aceitável e agradável a Deus. A contribuição não é apenas financeira, mas espiritual. Em seguida, ele declara uma das promessas mais conhecidas das Escrituras. Deus suprirá todas as necessidades, segundo as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. A provisão divina não é limitada pela economia humana, mas pela abundância celestial. 20:23. Glória a Deus e despedida em graça. Paulo encerra a carta direcionando toda a glória a Deus, reafirmando que tudo vem dele e é para ele. Ele envia saudações a todos os santos, lembrando que até mesmo pessoas da casa de César haviam sido alcançadas pelo Evangelho, uma prova de que o reino de Deus avança em qualquer ambiente. A carta termina com uma bênção poderosa. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos.
A graça sustenta o começo, o meio e o fim da caminhada cristã. Que a paz do Senhor permaneça sobre a sua vida. Se essa palavra falou com você, edificou a sua fé ou trouxe paz ao seu coração, eu te peço, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que você continue recebendo conteúdos que fortalecem a nossa caminhada com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. O seu apoio nos ajuda a alcançar mais vidas e a levar a palavra do Senhor ainda mais longe. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza em paz. Permaneça firme na fé, confiante no Senhor, porque viver é Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Estamos todos juntos neste momento de paz. Que a luz divina ilumine nossos corações e a obra e nos dê completa força para da seguir. salvação. 1:2. A identidade espiritual e a graça que sustenta Paulo inicia a carta afirmando sua identidade como apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ele deixa claro que seu chamado não é humano, mas divino. Junto com Timóteo, ele escreve aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Desde o início, Paulo estabelece o fundamento espiritual da carta. Graça e paz vêm de Deus Pai. A vida cristã começa na graça e se desenvolve na paz que procede do relacionamento com Deus. O Evangelho chegou até eles por meio de Epafrás, um servo fiel que anunciou a verdade com sinceridade. Paulo afirma que o Evangelho não apenas foi ouvido, mas compreendido, e por isso estava produzindo frutos, assim como acontece em todo o mundo. 9:12. Oração por conhecimento espiritual e fortalecimento interior. Paulo revela o conteúdo de sua oração pelos colossenses. Ele não pede prosperidade material, nem livramento imediato das dificuldades, mas algo mais profundo. Que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. O objetivo desse conhecimento é viver de maneira digna do Senhor, agradando-o em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Paulo ora para que sejam fortalecidos com todo o poder, segundo a força da glória de Deus, para perseverarem com alegria, mesmo em meio às lutas. Ele também agradece a Deus por tê-los tornado participantes da herança dos santos na luz. 13:14. Libertação, redenção e perdão. Paulo declara uma das verdades mais poderosas do Evangelho. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa mudança não é simbólica, mas real e espiritual. Antes, estávamos sob domínio do pecado, agora pertencemos ao reino de Cristo. Em Cristo temos redenção, que significa libertação mediante pagamento de preço e o perdão dos pecados. A salvação é completa, suficiente e definitiva. 15:17. A supremacia absoluta de Cristo. Paulo apresenta uma das descrições mais profundas de Cristo em toda a Escritura. Ele afirma que Jesus é a imagem do Deus invisível. Quem vê Cristo, vê o Pai. Ele é o primogênito de toda a criação, não como criatura, mas como aquele que tem autoridade suprema sobre tudo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Céus, terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados e potestades. Cristo existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele sustenta o universo e governa sobre toda a criação. 18. Cristo, o cabeça da igreja. Paulo declara que Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja não pertence a líderes humanos, mas a Cristo. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia. A ressurreição de Cristo garante vida à igreja e esperança eterna aos que creem. 19:20. A reconciliação de todas as coisas, Paulo afirma que agradou a Deus, que toda a plenitude habitasse em Cristo.
Não falta nada em Jesus. Por meio do sangue da cruz, Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. A cruz não foi um acidente, mas o centro do plano de redenção. A obra de Cristo restaura o relacionamento entre Deus e a criação. 21:23. De inimigos a reconciliados, Paulo lembra os colossenses de sua antiga condição. Antes estavam afastados de Deus, inimigos em sua mente por causa das obras malignas. Agora, porém, foram reconciliados pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para serem apresentados santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus. Essa salvação requer perseverança na fé, firmes no fundamento do Evangelho, sem se afastar da esperança anunciada. 24:29. O ministério de Paulo e o mistério revelado. Paulo fala de seus sofrimentos como parte de seu ministério. Ele se alegra em sofrer pela igreja, pois entende que sua dor coopera para o crescimento do corpo de Cristo. Ele foi chamado para anunciar o mistério que esteve oculto por séculos, mas agora foi revelado: Cristo em nós, a esperança da glória. Paulo declara que seu objetivo é anunciar Cristo, advertindo e ensinando a todos, para apresentar cada pessoa madura em Cristo. Ele encerra afirmando que trabalha arduamente, lutando segundo a força que Deus opera poderosamente nele. Colossenses, capítulo 2. Cristo é suficiente. Firmeza na fé e alerta contra enganos espirituais. 1:3. O profundo zelo pastoral e o verdadeiro tesouro espiritual. Paulo começa revelando o intenso conflito espiritual que carrega em seu coração pelos colossenses e também por todos aqueles que nunca o viram pessoalmente. Esse conflito não é físico, mas espiritual, fruto de amor, intercessão e responsabilidade ministerial. O desejo de Paulo é que os corações dos irmãos sejam consolados, fortalecidos e unidos em amor. Ele entende que a maturidade espiritual nasce da comunhão, da verdade e do amor sincero entre os irmãos. Paulo declara que o verdadeiro entendimento espiritual conduz à plena certeza da verdade, que é o mistério de Deus revelado em Cristo. Em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nada está fora dele. Não existe verdade espiritual maior, mais profunda ou mais completa do que Cristo. 4:5. Firmeza contra discursos sedutores. Paulo alerta que escreve essas palavras para que ninguém seja enganado por discursos persuasivos e aparentemente espirituais. Ele reconhece que palavras bonitas podem esconder mentiras perigosas. Mesmo estando fisicamente distante, Paulo afirma estar presente em espírito, alegrando-se ao ver a boa ordem, a disciplina espiritual e a firmeza da fé dos colossenses em Cristo. A fé verdadeira não é desorganizada nem confusa. Ela se sustenta na verdade e na constância. 6:7. Caminhar em Cristo, fundamento da vida cristã. Paulo exorta os colossenses a viverem da mesma forma que receberam Cristo Jesus como Senhor. A vida cristã não começa na emoção e termina no esforço humano. Ela continua na dependência diária de Cristo. Ele usa imagens fortes: andar nele, estar enraizado, edificado e confirmado na fé. Isso revela crescimento contínuo, estabilidade espiritual e gratidão abundante. A fé saudável produz ações de graças, mesmo em meio às lutas. 8. Alerta contra filosofias humanas e tradições vazias. Paulo faz um alerta direto e sério. Cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias e vãs sutilezas. Essas ideias têm aparência de sabedoria, mas não procedem de Cristo. Ele denuncia ensinos baseados apenas em tradições humanas, princípios do mundo e regras externas, que afastam o coração da simplicidade do Evangelho.
Tudo o que não tem Cristo como centro leva à escravidão espiritual, não à liberdade. 9:10. A plenitude absoluta em Cristo. Paulo declara uma das verdades mais poderosas da fé cristã. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus não é parte de Deus, não é um intermediário menor. Ele é plenamente Deus. E por causa disso, os que estão em Cristo também estão completos nele. Nada precisa ser acrescentado à obra de Jesus. Ele é o cabeça sobre todo o principado e potestade. Nenhuma força espiritual está acima dele. 11:12. A verdadeira circuncisão e a nova vida. Paulo explica que, em Cristo, os crentes passaram por uma circuncisão que não é feita por mãos humanas. É uma obra espiritual, onde o corpo do pecado é removido. Essa transformação é simbolizada no batismo, onde o velho homem é sepultado com Cristo e o novo homem ressuscita com ele, mediante a fé no poder de Deus. A vida cristã não é reforma exterior, mas morte e ressurreição espiritual. 13:15. Perdão total e vitória na cruz. Paulo lembra que antes os colossenses estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da carne. Mas Deus lhes deu vida juntamente com Cristo. Todos os pecados foram perdoados. A dívida que existia contra nós, com suas exigências legais, foi cancelada. Deus a removeu completamente, cravando-a na cruz. Na cruz, Cristo também despojou os principados e potestades espirituais, expondo-os publicamente e triunfando sobre eles. A cruz não foi derrota, foi vitória absoluta. 16:17. Liberdade contra o legalismo religioso. Paulo ensina que ninguém deve ser julgado por causa de comida, bebida, festas religiosas, luas novas ou sábados. Essas práticas eram sombras do que haveria de vir. A realidade é Cristo. Insistir em regras externas como meio de salvação é negar a suficiência da obra de Jesus. A fé cristã não é um sistema de rituais, mas um relacionamento vivo com Cristo. 18:19. Perigo do misticismo e do falso espiritualismo. Paulo alerta contra aqueles que promovem falsa humildade e culto aos anjos, baseados em visões e experiências subjetivas. Essas pessoas aparentam espiritualidade elevada, mas estão cheias de orgulho carnal. Elas não permanecem ligadas à cabeça, que é Cristo. Quando alguém se desconecta de Cristo, perde o crescimento verdadeiro que vem de Deus. A vida espiritual saudável flui da comunhão com Jesus, não de experiências místicas isoladas. 20:23. A inutilidade das regras humanas. Paulo questiona: se os colossenses morreram com Cristo para os princípios do mundo, por que ainda vivem como se estivessem sujeitos a regras humanas? Não toque, não prove, não manuseie. Essas ordens parecem sábias, mas não têm poder algum contra os desejos da carne. Essas práticas até aparentam santidade, mas não transformam o coração. A verdadeira transformação vem da obra interior do Espírito Santo, não da imposição de regras externas. Colossenses, capítulo 3. A nova vida em Cristo. Morrer para o velho homem e viver para a glória de Deus. 1:4. Uma nova posição espiritual. Mente no alto. Vida em Cristo. Paulo começa o capítulo estabelecendo uma verdade fundamental. Se os crentes ressuscitaram com Cristo, então a vida deles precisa refletir essa nova realidade espiritual. Apenas de crença, mas de posição espiritual. Eles agora pertencem a uma esfera mais elevada, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Buscar as coisas do alto não significa fugir da realidade, mas viver com uma perspectiva eterna. É permitir que os valores do céu governem as decisões da terra. A mente precisa ser direcionada para aquilo que tem valor eterno, não para o que é passageiro, corruptível ou temporário. Paulo afirma algo profundo: a antiga vida morreu.
A verdadeira vida do cristão está escondida com Cristo em Deus. Isso revela segurança, identidade e propósito. E quando Cristo se manifestar em glória, os que pertencem a Ele também se manifestarão com Ele. A esperança futura molda a vida presente. 5:7. Mortificar o velho homem, ruptura radical com o pecado. Paulo então passa da posição espiritual para a prática diária. Ele ordena que os crentes mortifiquem aquilo que pertence à natureza terrena. A linguagem é forte, porque o pecado não deve ser tratado com tolerância, mas com decisão. Ele lista pecados ligados à imoralidade, impureza, paixões desordenadas, desejos malignos e ganância, que ele chama de idolatria. Esses pecados não são apenas comportamentos externos, são expressões de um coração que coloca algo no lugar de Deus. Paulo lembra que por causa dessas coisas vem a ira de Deus. Antes, os colossenses viviam assim, mas agora pertencem a uma nova realidade. O passado não pode governar o presente. A nova vida exige uma nova postura. 8:11. Despir o velho caráter e assumir a nova identidade. Paulo continua usando a imagem de tirar roupas antigas. Ele exorta os crentes a abandonarem atitudes que destroem relacionamentos e desonram a Deus. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, palavras torpes e mentira. Mentira é negar a nova identidade em Cristo. O velho homem, com seus hábitos e práticas, foi despido. Um novo homem foi revestido, sendo renovado continuamente no conhecimento, segundo a imagem do Criador. Nesse novo homem, todas as divisões humanas perdem sentido. Não importa a origem, cultura, posição social ou passado, Cristo é tudo em todos. A igreja se torna um ambiente de igualdade espiritual e unidade verdadeira. 12:14. As vestes do novo homem, caráter moldado por Cristo. Paulo então descreve como deve ser o caráter daqueles que foram escolhidos por Deus. Ele chama os crentes de santos e amados, lembrando que a obediência flui da identidade, não do medo. Eles devem se revestir de compaixão profunda, bondade sincera, humildade verdadeira, mansidão e paciência. Essas virtudes não são fraqueza, mas força espiritual. Paulo destaca a importância do perdão. Assim como Cristo perdoou, os crentes também devem perdoar. O amor é apresentado como o elo perfeito, aquilo que mantém tudo unido em harmonia. Sem amor, até as boas obras perdem sentido. O Daqui 15:17. Uma vida governada pela paz, pela palavra e pela gratidão. Paulo exorta que a paz de Cristo governe os corações. Essa paz não é ausência de problemas, mas segurança interior em meio às lutas. Ela deve atuar como árbitro nas decisões e nos relacionamentos. A palavra de Cristo deve habitar ricamente no meio da comunidade, não de forma superficial, mas profunda, ensinando, exortando e edificando. O louvor surge naturalmente, salmos, hinos e cânticos espirituais, expressando gratidão a Deus. Paulo resume a vida cristã dizendo que tudo deve ser feito em nome do Senhor Jesus, seja em palavras ou ações. A gratidão se torna o combustível diário da fé. 18:21. Cristo no centro da família. Paulo aplica a nova vida em Cristo ao ambiente familiar. Ele orienta esposas a viverem em submissão saudável, alinhada ao Senhor, e maridos a amarem suas esposas com amor sacrificial, sem dureza ou autoritarismo. Os filhos são chamados à obediência, que agrada ao Senhor. Os pais são alertados a não provocarem seus filhos para que não se tornem desanimados. A fé cristã transforma a dinâmica familiar, promovendo equilíbrio, respeito e amor. 22:25. Cristo no centro do trabalho e da vida cotidiana. Paulo se dirige aos servos, orientando-os a obedecerem com sinceridade, não apenas para agradar pessoas, mas como quem serve ao Senhor.
Ele eleva o trabalho comum a um ato espiritual, transforma até as tarefas mais simples em serviço sagrado. Tudo deve ser feito de coração, como para o Senhor e não para homens. A recompensa verdadeira vem do Senhor. Paulo também lembra que Deus é justo. Ele não faz acepção de pessoas. Cada um colherá conforme suas atitudes. A nova vida em Cristo transforma até as tarefas mais simples em serviço sagrado. Colossenses, capítulo 4. Perseverança na oração, sabedoria no testemunho e o coração missionário da igreja. 1. Justiça, responsabilidade e temor de Deus. Paulo inicia o último capítulo lembrando que a fé cristã não é teórica, mas profundamente prática. Ele se dirige aos senhores, orientando-os a tratarem seus servos com justiça e equidade. Essa instrução revela que Deus observa como o poder é exercido. Autoridade não é licença para a opressão. Quem lidera também está debaixo da autoridade de Deus. Paulo eleva o padrão espiritual. Todos, sem exceção, devem viver conscientes de que prestam contas ao Senhor. A fé transforma a maneira como lidamos com pessoas, decisões e responsabilidades. 2.4. Perseverar na oração, o fôlego da vida espiritual. Paulo faz uma exortação clara e urgente. Perseverem na oração. Ele não fala de uma oração ocasional, mas de uma vida marcada pela constância, vigilância e gratidão. Orar é permanecer atento espiritualmente. É reconhecer que sem Deus nada pode ser feito. A gratidão protege o coração contra a murmuração e fortalece a fé mesmo em meio às lutas. Paulo pede oração por si mesmo para que Deus abra portas para a palavra e lhe conceda clareza ao anunciar o mistério de Cristo. Mesmo preso, ele se vê como um missionário. As cadeias não limitam o Evangelho. A missão não para por causa das circunstâncias. 5.6. Sabedoria no testemunho e palavras cheias de graça. Paulo orienta os colossenses a andarem com sabedoria diante dos que ainda não conhecem a fé. O testemunho cristão não é apenas o que se fala, mas como se vive. Ele ensina a remir o tempo, ou seja, aproveitar cada oportunidade para glorificar a Deus. O tempo é precioso e cada encontro pode ser uma porta para o Evangelho. As palavras devem ser sempre cheias de graça, temperadas com sabedoria. O cristão não fala por impulso, mas com discernimento. A maneira como respondemos revela o Cristo que anunciamos. 7.9. Comunhão, cuidado e transparência no Ministério Paulo apresenta Tíquico como cooperador fiel, alguém enviado para encorajar os irmãos e levar notícias. Isso mostra a importância do cuidado pastoral e da comunhão entre igrejas. Onésimo é citado como irmão amado, um testemunho vivo da graça restauradora de Deus. Ele não é definido pelo passado, mas pela nova identidade em Cristo. A igreja não é um conjunto de tarefas, mas uma família espiritual, onde vidas são cuidadas, restauradas e enviadas. 10 e 14. O valor dos cooperadores no Reino Paulo menciona diversos colaboradores, cada um com sua história, lutas e contribuições. Ele mostra que o reino de Deus é construído em parceria. Alguns estiveram ao seu lado em momentos difíceis. Outros foram instrumentos de consolo. Paulo reconhece publicamente o valor de cada um. Isso revela um princípio poderoso. Ninguém cumpre a missão sozinho. Deus usa pessoas diferentes, com dons distintos, para edificar a sua obra. 15:17. A igreja como corpo vivo e responsável. Paulo envia saudações às igrejas e às casas onde os irmãos se reuniam. Isso mostra que a fé cristã começa no cotidiano, nos lares, nos relacionamentos simples. Ele também exorta Arquipo a cumprir fielmente o ministério que recebeu do Senhor. Isso nos lembra que cada chamado exige responsabilidade, perseverança e fidelidade até o fim. Deus não chama para abandonar no meio do caminho.
Ele capacita para concluir a missão. E 18. Um encerramento marcado pela graça, Paulo encerra a carta lembrando de suas próprias cadeias, não para despertar pena, mas para reforçar a seriedade do compromisso com Cristo. Ele finaliza com uma bênção simples e profunda. A graça esteja com vocês. Tudo começa e termina na graça de Deus. Oração final, entrega, fortalecimento e missão. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela riqueza da tua palavra. Obrigado porque, através desta carta aos Colossenses, o Senhor nos lembra que Cristo é suficiente, que a nossa vida está escondida nele e que fomos chamados para viver de maneira digna do Evangelho. Fortalece-nos na oração constante. Ensina-nos a vigiar, a agradecer e a depender de ti em todas as circunstâncias. Dá-nos sabedoria para andar diante das pessoas, graça em nossas palavras e amor em nossas atitudes. Abençoa cada lar, cada família, cada ministério representado aqui. Levanta-nos como instrumentos da tua paz. Abre portas para o Evangelho. Usa-nos para anunciar Cristo com ousadia e fidelidade. Que a tua graça nos acompanhe todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Assim como Paulo, somos chamados a permanecer firmes, a orar sem cessar e a viver como testemunhas vivas do Evangelho. Que a nossa fé não fique apenas nas palavras, mas se revele em amor, serviço e compromisso com a missão de Deus. Cristo é tudo. Cristo é suficiente. Que a graça do Senhor esteja com todos. Se essa palavra falou ao seu coração, se esse conteúdo edificou a sua fé, deixe o seu like e se inscreva no canal. O seu apoio é muito importante para que a palavra de Deus alcance ainda mais vidas. Ao se inscrever e ativar o sininho, você nos ajuda a continuar levando mensagens que fortalecem, encorajam e edificam o povo de Deus. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Que Deus te abençoe grandemente.